Olá pessoal, hoje o vídeo é um pouco diferente. Eu vou falar sobre MBE, Movimentação Básica de Energia, e vou falar, para começar, vou começar falando sobre formas pensamentos, né? Para depois chegar na questão da movimentação básica de energia. O que são formas pensamentos? É muito comum a gente no dia a dia, né, com todos os problemas, com todos os pensamentos que a gente tem diariamente, no final do dia a gente fica um pouco, né, cansado psicologicamente e fisicamente, né? E tem muitos desses pensamentos que eles acabam que consumindo, né, ou preocupações acabam consumindo um pouco das nossas energias, né? Principalmente as energias psicológicas, psíquicas, né? E, e como um bom espiritualista, eu sei que todo pensamento ele cria formas em torno da nossa aura, né? Então, para ser mais simples no que eu estou falando, vamos colocar o pensamento da seguinte forma: você pensa negativo, você molda a sua aura de energia negativa. Você pensa positivo, você molda a sua aura da forma como você pensa positivamente ou negativamente, né? Resumindo, é isso. Mas o mais importante, e eu vou entrar na questão da MBE, é que esses pensamentos eles acabam moldando a sua aura, né? Então vamos dizer assim, todo espírito desencarnado, seja ele bom ou não, seja ele um encosto ou simplesmente um curioso, ele vai acabar, se ele for, né, se ele tiver a percepção melhor da situação dele, né, como espírito, ele ao olhar para você, ele vai conseguir enxergar o tipo de problema que você tenha, seja psicológico ou seja físico, né, de acordo com a cor da sua aura. Então, assim, a maioria das vezes, quando você está muito preocupado com uma coisa, essas suas preocupações vão deixar a sua aura de uma forma gelatinosa, de uma forma densa, né? Perceptível por qualquer médium, seja, seja ele médium ostensivo ou seja um espírito desencarnado, ele vai conseguir identificar a cor da sua aura, né? Que tem um pouquinho mais de sensibilidade, ele vai conseguir identificar a cor da sua aura e quais os pontos do seu corpo energético que está se concentrando mais essas cores ou essa densidade, né, nessas plasmagens que a gente cria em torno da nossa aura. Então, o que acontece? Vamos supor que você ficou o dia inteiro pensando em determinada, sei lá, pensando num determinado problema. Você vai acabar aqui somatizando esse problema, ele acaba que ajudando a densificar a sua aura, e no fim do dia, esses pensamentos na hora de dormir, eles vão ficar em torno da nossa aura, como se fosse, se você já, se você leu aqueles gibizinhos, né, de quando a gente era criança, que aparece aqueles, você pensa, aparece aquelas imagenzinhas, tem o mesmo sentido, vamos dizer assim. Cada pensamento que você tem, se você ficar muito tempo alimentando esse tipo de pensamento, seja ele qual for, ele acaba aqui ficando em torno da sua aura, como se fosse imagens em nuvenzinhas, vamos dizer assim, né? E essas energias, elas acabam por não ajudar muito a nossa convivência, porque cada pensamento ou preocupação que você alimenta, posteriormente isso vai atrapalhar a sua convivência, o seu, vamos dizer assim, a sua saúde mental, vamos dizer assim, né? Então, o que acontece? Alguns pesquisadores, eu não sei exatamente quem descobriu essas formas de exercícios, MBE, por exemplo. A última vez que eu dei uma pesquisada, eu vi que foi o Instituto do Valdo Vieira, que infelizmente já não está entre nós, já desencarnou. Foi um grande pesquisador, eu diria que nesse século aí, o Valdo Vieira, né, nesses últimos 100 anos, foi o maior pesquisador do mundo a respeito de projeção astral, enfim, acho que um dos maiores espiritualistas e pesquisadores da área, né? E já não está entre a gente, já desencarnou, mas o instituto dele
eu fiz uma pesquisa e tinha esse exercício da MBE. Eu não sei exatamente quem descobriu, mas o fato é que já faz algum tempo que eu faço uso, né? E qual a função da MBE, Movimentação Básica de Energia? É justamente limpar, por exemplo, você ficou o dia inteiro carregado com alguns pensamentos, é estresse, é tudo misturado, para você ter uma saúde legal mental e até física, né? E até física. A MBE, qual a função dela? A função dela é limpar o seu campo áurico, né? Vamos dizer assim, você fazendo a movimentação básica de energia, ela faz com que você apague essas formas de pensamento de uma forma que é o seguinte, que você não, pelo menos após você fazer esses exercícios, você imediatamente você não gera mais essas formas de pensamentos. Por quê? Normalmente, a maioria das pessoas, inclusive eu, faço na hora de dormir. Então, assim, após esses exercícios que você faz, você já apaga e já vai dormir, né? Então, no dia seguinte já recomeça todo aquele processo de você, das formas de pensamento, do estresse, né? Como a vida de todas as pessoas é assim, né? Dormiu, acordou, já começam os problemas, o estresse, a correria. E assim, o MBE ela serve para você ter uma soltura melhor das suas energias, né? Principalmente quem gosta de pesquisar viagem astral, né? Que são viagens astrais, que são as experiências extras corpóreas, né? E para quem é médium, ou você pode não ser nada, você pode não ter nenhum segmento, mas você pode fazer uso da MBE, que é para limpar essas energias e formas pensamentos que você adquire durante o dia, né? Então, como é o processo? Eu vou explicar de uma forma simples. Se você for dar uma pesquisada na internet, tem muitos vídeos ilustrativos mostrando exatamente como funciona, né, na prática. Mas qual que é a ideia? A MBE funciona da seguinte forma. Você se coloca de pé, na postura reta e relaxado, certo? Com roupas leves, né, de preferência. E você deixa os olhos semi-abertos e você imagina, você vai usar sua força do pensamento, você imagina uma bola de energia branca correndo no seu corpo de cima até embaixo. Não precisa ficar com os braços abertos, tá? Os braços têm que ficar reto com o corpo. E você imagina essa bola de energia da cabeça aos pés, subindo e descendo, né? Vamos dizer, essa bola de energia, ela é como se ela estivesse em torno do seu corpo, né? Sobe e desce. E você tem que fazer esse exercício aí por volta, você que vai calcular mais ou menos a quantidade, né? Normalmente eu faço deitado, já na cama, né? Mas é bem legal você fazer isso em pé, porque na cama você vai acabar apagando, né? Ou então se você tiver, se você tiver, se houver essa possibilidade, você pode fazer 3 vezes ao dia, é ótimo, né? E é o que acontece, você imagina essa luz, ela descendo e subindo no seu corpo da cabeça aos pés, né? E você começa a aumentar a velocidade com a força do pensamento, de uma forma que essa energia ela fique intermitente, subindo e descendo, até chegar a um ponto que ela vai se tornar uma só, de tão rápido que ela fica, né? E aí você faz esse exercício, eu acho que para começar é legal você fazer pelo menos aí umas 20 vezes, tá? Essa é a movimentação básica de energia, tá? Aí você tem a movimentação, absorção e exteriorização. Então assim, você já fez a movimentação. Qual a ideia da movimentação? É fazer uma limpeza, né? Tentar alinhar os chakras mais ou menos, né? Deixar os seus pontos vitais de energia do teu corpo mais ou menos alinhados. E acabou esse processo, esse primeiro processo, logo em seguida você já usa a questão da interiorização das energias, né? O que você faz? Absorção. É como se você, na mesma posição, você começa a imaginar as energias que estão em torno do seu corpo ou no ambiente. Você pode imaginar as energias vindo, como se fosse um imã, né? Elas vindo até você. Se imagina como se fosse um imã, sugando tudo quanto é energia que está em torno de você. E aí você começa a sugar essas energias.
mais ou menos o mesmo tempo que você gastou para fazer a movimentação na diagonal do teu corpo, a movimentação de energias, né? E você começa a imaginar essas energias do ambiente, das coisas, de tudo que está em torno de você, vindo na sua direção. Acabou esse processo de absorção, você usa a exteriorização. Exteriorizar, devolver energia. A questão da movimentação básica, essa movimentação que você faz na diagonal, ela é só a movimentação, mas a questão da interiorização e exteriorização de energia é relativo. Você pode mudar as duas, né? Você pode tanto fazer a exteriorização antes, como depois da absorção. A escolha é sua, né? Aí fica a seu critério. E aí o que acontece? Fez a absorção, você usa a exteriorização agora de energia. Você vai jogar essa energia que você absorveu para fora do seu corpo, como se ela estivesse voltando para os ambientes de onde ela veio, né? Isso faz com que a sua aura ela se expanda um pouquinho mais, ela se abra um pouquinho mais. Com o tempo de prática, ao você fazer movimentação básica de energia, você vai perceber tudo que está em torno. Então vamos dizer assim, depois de um tempo de prática, você vai começar a fazer esses exercícios e você vai ficar com uma certa sensibilidade que vai ser até possível você detectar alguma presença no ambiente energética, né? Vamos dizer assim. Você consegue perceber com mais facilidade o que está acontecendo em torno de você. Se seu ambiente está pesado, seu ambiente está carregado, enfim, se tem alguma interferência energética no ambiente, né? Porque as suas energias elas vão ficando mais soltas e você cria meio que uma egrégora, né? Como se fosse um ambiente que a sua energia está em torno no ambiente. Então, assim, na primeira, vamos dizer assim, como se fosse um sensor, né? Na primeira energia diferente que aparecer ali, logo você percebe de alguma forma, né? Logo vai ser perceptível a você. Agora, uma coisa interessante que eu gostaria de citar a respeito dos pensamentos, formas pensamentos, é o seguinte: se você é uma pessoa que pensa muito negativo, comece a se policiar. Por quê? Porque você, vamos dizer assim, você é uma pessoa, por exemplo, se vê um pensamento vê um pensamento negativo na sua cabeça, por exemplo. Se você passar mais de 15 segundos alimentando esse pensamento negativo, você começa a criar uma forma de pensamento, com certeza vai ficar marcado em torno da sua aura, né? Então tudo que você pensa mais do que 15 segundos, você acaba atraindo para você. Você acaba chamando para você. Então, se policie sobre seus pensamentos negativos, principalmente nessa época em que nós estamos enclausulados, presos dentro de casa, né? De uma maneira que a gente não pode nem sair, até sair no quintal já faz mal, né? A gente já está correndo risco. Então, assim, esses pensamentos eles vão chegar até nós. Contra pensamentos não existe proteção. Não existe essa coisa de tem algum segredo para não pensar negativo? Não existe. Tem algum segredo só para pensar positivo? Não existe também. Não existe segredo. O que você pode fazer? Você não pode fugir de pensamentos ruins. O que você pode fazer é direcionar um novo pensamento. Começou a pensar negativo? Muda de pensamento, começa a pensar numa coisa legal que você gosta. Logo você vai perceber que aquele pensamento negativo ficou para trás. Você já não alimentou, né? Então assim, começou a pensar negativo, está perturbado com pensamentos negativos, muda o foco. Passa a pensar em alguma coisa que você gosta, em alguma coisa que você gostaria de fazer, planos, né? E logo em seguida você vai perceber que aquele pensamento negativo você já deixou de lado. Mas contra pensamentos não existe defesa, infelizmente. Contra pensamentos e induções espirituais, seja ela magnética, energética, você não existe proteção. O que existe é o bom direcionamento, é você perceber, entender logo o pensamento negativo e direcionar um novo pensamento e focar nele para sair daquele pensamento negativo. Então assim, passou de 15 segundos num pensamento, num tipo de pensamentos, você já começa a atrair esse pensamento,
a forma pensamento para você já começa a criar formas pensamento em torno da sua aura, né? Então assim, essa MBE eu faço todas as noites, ou pelo menos quando dá, né? Porque a maioria das vezes eu apago, né? Mas eu gosto de fazer deitado porque após a MBE eu já vou dormir. Então já a partir daquele momento, vamos dizer assim, a minha aura ela já fica limpa de uma forma que eu possa ter uma noite reparadora de sono, né? Vamos dizer assim, uma boa noite de sono. E tem uma coisa legal também da MBA que eu gostaria de falar para vocês. Parece besteira, tá? As pessoas, quando você aparece falando sobre alguma coisa interessante ou diferente, as pessoas tendem a, né, falar besteira, esse cara só fala besteira. Eu sou do lado contrário das coisas. Eu acho assim, tudo que eu duvido eu testo, faço um experimento. Então se você acha que é besteira, você pode fazer um experimento. Eu garanto para você que durante 15 dias, se você fizer esse experimento, fazer a movimentação básica de energia, você vai ter, no mínimo você vai passar a ter sonhos mais lúcidos, né? Vamos dizer assim. Agora vai depender do tipo do dia a dia que você tem, né? Porque a maioria dos sonhos que a gente tem é reflexo daquilo que a gente é, né? Daquilo que a gente vive. Então, assim, se você tem um bom dia, se você procura sempre estar no equilíbrio, né? Se questionando sempre sobre as situações, pensamentos negativos, se você tenta manter o equilíbrio, né? Um mínimo de equilíbrio, porque desequilibrado o mundo tá cheio, né? Agora então que tá todo mundo confinado dentro de casa, agora o bicho pega, né? É muita gente junto, muitas pessoas juntas, né? Eu, graças a Deus, só divido minha casa com uma pessoa, que é meu irmão, né? Graças a Deus, porque a convivência é uma maravilha, né? Não tem mais pessoas. Acho que tivesse mais pessoas, a convivência seria muito difícil, né? Passaria de um extremo a outro, né? Então, assim, essa questão da MBL é boa para limpar. Você limpar teu corpo áurico, as tuas energias, as energias negativas que você absorve durante o dia, né? É ótimo para limpar e com certeza eu garanto, porque eu já faço isso há muito tempo, nem sempre dá para fazer, né? Às vezes o cansaço é demais, mas você vai ter, eu garanto para você que você vai ter mais sonhos mais lúcidos, tá? Mais conscientes, você passa a lembrar melhor dos seus sonhos, né? Sejam eles negativos ou positivos, aí depende muito da média que você tem na sua vida, se você é uma pessoa negativa ou positiva, isso aí é questão do equilíbrio, questão de questionamento também, você tem que se questionar sobre muitas coisas, né? Não entrar em parafuso. Se questionar é diferente de entrar em parafuso, né? Saber onde você está. A gente está vivendo num mundo difícil, situações difíceis, com pessoas difíceis. É o que você tem que perguntar: o que eu estou vivendo? Eu estou vivendo agora, eu posso mudar alguma coisa? Não. Mas eu posso ter um mínimo de equilíbrio, um mínimo de calma, pelo menos, né? Que em algumas situações, infelizmente, é difícil. É você se reconhecer aqui e agora, a questão do agora, né? E assim, posteriormente, se você quiser pesquisar, você pode entrar na internet e você vai ver alguns vídeos ilustrativos sobre MBE, movimentação básicas de energia. E você pode estudar, você vai acabar descobrindo que ela é ótima para quem gosta de fazer viagem astral. De vez em quando eu tenho algumas experiências extracorpóreas, né? É óbvio que quando você mora ou dorme perto de alguém, se torna quase uma missão quase impossível, né? Você vê todo o processo da projeção astral, né? Eu não sou especialista, estou tentando fazer uma experiência ou outra, né? A maioria das vezes eu acabo tendo essas experiências mais inconscientes e como, né, a gente vive um momento difícil, né? A maioria das vezes que eu saio só saio para a região pesada, então sempre cai em alguma região do umbral, onde é um correndo atrás do outro, é um querendo pegar o outro, aquela bagunça toda. Sempre vou para a região umbralina, o que é normal. Além do mais, eu vivo no umbral, né? Eu vivo num lugar onde as pessoas umas brigam com as outras, as pessoas falam de política, e se você for questionar o cara, você perde a amizade do camarada se você for questionar o partido dele. Então você imagina, a gente vive num pedacinho do umbral, né? Concorda comigo?
Então, assim, na maioria a maioria das minhas experiências, eu vou parar no umbral. Agora, outro fato interessante também da MBE, tá? Quando você dorme próximo de alguém, acontece, acontece o seguinte, você tem um acoplamento áurico. O que é isso? Cada aura, ela tem um espaço que delimita, né, a aura. Ela se expande de uma forma que, pelo menos num raio de 5 metros, você tem dificuldade de fazer algumas experiências extracorpóreas, porque você tem a energia de uma aura interferindo na outra. Então, para mim, fica um pouco mais difícil, porque eu durmo perto do meu irmão, a aura dele, a energia interfere, aí você fala, não, é besteira, não interfere, interfere. Interfere porque você pode fazer um teste também, interessante. Pega aí. Faça MBE. Se você é casado, não sei, se você tem namorado, dorme com alguém, aí a questão é sua. Mas faça MBE quando você for dormir, que você estiver próximo de alguém, dormindo próximo de alguém. Faz a MBE deitado para você ver. A pessoa começa a se debater todinha de madrugada. É batata. É batata. Não quer dizer que é uma regra, mas acontece muito comigo. Eu já fiz o teste várias vezes. É... E assim, se você dorme com mais alguém na sua cama ou próximo de você, para você ter experiências extracorpóreas, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que fazer MBE para você e para a pessoa que está próxima de você. Porque se você trabalhar só a sua aura, só as suas energias, você não vai conseguir sair consciente. A sua experiência vai ser meio que inconsciente, você vai ser levado, enfim, para rememorar depois, para você lembrar vai ser difícil das suas experiências. Mas faça o teste, faça MBE. Se a pessoa do teu lado estiver dormindo, ela começa a se debater. É uma coisa meio que parece, sabe? Parece brincadeira, né? É engraçado, mas realmente acontece, né? Você acaba interferindo, você movimentando suas energias, você acaba interferindo na aura de outra pessoa e ela começa a se debater inconscientemente. Se você for perguntar para a pessoa, não sei de nada, deitei, dormi, não sei de nada. Mas faça a experiência, faça a movimentação básica perto de alguém, movimentação básica de energia, que você vai perceber que a pessoa, não são todas, obviamente, mas a maioria das pessoas que estão próximas dormindo, elas começam a se debater. É como se estivesse tendo uma catalepsia. Começa a se tremer. Algumas dão chute, outras dão soco, enfim. Mas é repercussão energética do trabalho que você está fazendo. Agora, eu vou deixar de fazer quando eu quiser fazer MBR porque alguém dorme perto de mim? Não. Não vou deixar de fazer. É a minha liberdade. Você tem sua liberdade para fazer suas experiências, né? De movimentação básica, de brincar com as energias. Você pode brincar de tudo quanto é forma. Você pode imaginar uma gangorra, como se você estivesse numa gangorra, para facilitar a, a movimentação de energia no teu corpo. Você pode brincar com as energias. Vá lá, pesquise. Tem vários tipos de exercícios que você faz. Esse é o mais conhecido de MBE. E você vai deixar de estudar a espiritualidade porque alguém gosta, porque alguém acha que você é louco. Esse cara é louco. Não, cada um tem o seu caminho, cada um tem o seu ponto de vista, e acho que você tem que respeitar. Mas eu não deixo de trabalhar minhas energias, porque de repente alguém pode se sentir incomodado com isso. Não, é a minha liberdade. Tanto é que várias vezes eu fiz trabalho energético, comecei a fazer, a sair do meu corpo, e várias vezes eu me deparei com um camarada sentado na minha cama, enchendo o saco. Fazendo sinal de barulho de facão, saia do corpo, miserável, pra mim te cortar todinho. Tô nem aí, cara. Me ferir ele não pode. Então, quer dizer, ele pode me deixar com medo. Mas a minha liberdade é minha liberdade e é minha escolha também. Então, assim, tá aí. É um pouquinho sobre MBE, os exercícios que eu faço de movimentação básica de energia. Garanto para você que você vai ter uma vida mais saudável, para começar, tanto energética, tanto espiritual, entre aspas, né? É ótimo para limpar as formas de pensamentos e é uma maneira muito legal de você passar a sentir, você ter mais sensibilidade energética, né? Tanto é, como eu falei no começo do vídeo, vai ter um momento que você vai, qualquer energia diferente no ambiente, você já percebe
as suas, vamos dizer assim, os seus sensores já identificam, né, com o tempo que tem alguma coisa estranha no ambiente. Aí se você é religioso ou não, faça uma oraçãozinha, vai lá, sentir um ambiente pesado, ajoelha, né, lê alguma passagem da Bíblia, enfim. A fé, a fé não, ela não tem só um caminho, né? São vários caminhos para a fé. Né? Então você pode, se você é religioso, você é católico, você é evangélico, faça a sua oraçãozinha. Você percebeu que o ambiente está meio complicado. Eu normalmente eu não faço oração, às vezes até faço, uma vez ou outra, né? Mas não sempre. Eu prefiro jogar energia legal no ambiente, bons pensamentos, e não me importo com a energia que esteja por perto, é minha liberdade e o resto é resto. Eu vou ficando por aqui, hoje o vídeo ficou um pouquinho mais longo, são 25 minutos, quase 26 minutos, né? Mas há muito tempo eu gostaria de falar de MBE, né? Você pode acreditar ou não, faça experiência aí de 15 dias, eu tenho certeza que no mínimo você vai ter sonhos mais lúcidos, né? E dependendo da média de equilíbrio que você tenha durante o dia, né? Você vai ter sonhos bons, né? E vai conseguir rememorar melhor os sonhos, vai conseguir lembrar dos sonhos com muito mais facilidade. Eu vou ficando por aqui e fiquem na paz e até mais, gente.